Hoje o papo é sobre ansiedade. Esse é um assunto que só entende quem realmente passa por isso. Não adianta você falar para uma pessoa que acha que é frescura ou para uma pessoa que nunca sentiu isso, que ela jamais vai entender, jamais. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso e hoje eu queria falar como eu tenho lidado com essa ansiedade. E já fazem alguns anos que ela me acompanha, mesmo sem eu querer. Eu acho que desde 2022 eu comecei a desencadear esse tipo de ansiedade e aí foram anos bem difíceis. Claro que eu levo a minha vida normalmente, mas tem épocas, dias que não é fácil. E como eu falei, só entende quem passa por isso. Outras pessoas não entendem, não adianta. Não adianta você querer explicar a intensidade com que você sente a ansiedade. Outra pessoa não vai entender, a não ser que ela passe por isso. E eu lido com ela, como eu disse, desde 2022. E de uns 4, 5 meses pra cá, eu tenho sentido que ela tá muito melhor, tá? Muito mais controlada, sabe? Não tenho tomado medicação. Eu até tava tomando, há alguns meses atrás, um chá, que tem até a receita aqui também, de um vídeo que eu fiz. E me acalmava bastante. Mas de uns tempos pra cá eu não tenho tomado. Ela sumiu? Não, ela não sumiu. Ela continua aqui, tem dias que mais intensa, outros mais controlada, mas melhor do que era antes, né? E a minha ansiedade antes era aquela de palpitação, eu denominava ela como generalizada. E realmente quem vê de fora pode parecer que é frescura da parte de quem sente, mas gente, acreditem, não é frescura. E às vezes as pessoas realmente não entendem o que você fala, porque elas não sentem, né? Então só sentindo pra saber. Eu comecei tendo ansiedade com sintomas de coração acelerado, tremedeira, enfim, mas depois isso foi se intensificando muito, né? Se intensificou demais, porque além disso começaram os sintomas, não sei se você que tem ansiedade passa por isso, mas à noite é um calor, é um frio, é aquela sensação assim de aperto no peito e o coração bate muito forte, mas você soa e você não sabe se tá com calor, se tá com frio, enfim, é uma loucura. Fora a sensação de que assim, tem épocas que assim, eu não quero ir pra rua, não quero, porque a gente pensa, a gente tem ansiedade, a gente sente assim, como se tudo de ruim fosse acontecer. Tudo de ruim vai acontecer com a gente. Antes eu ficava num nível de só de pensar em sair de casa, eu já tava com o coração acelerado, eu já tava tremendo, sabe? Mesmo sem nada ter acontecido. Enfim, era só pensar em sair que eu já tava assim, em conviver, em lidar com as pessoas, aí eu já tava desse jeito, sabe? E na verdade não tava acontecendo nada. Era só eu sofrendo por antecedência por uma coisa que eu nem sabia o que era. Enfim, essa é a ansiedade. Mas isso melhorou bastante. O que eu sinto hoje em dia... Tô com a xuxinha aqui tirando pelo, por isso que eu tô assim, ó. E o que eu sinto hoje em dia tá muito mais controlado, muito melhor. O que eu fiz? Entreguei pra Deus. Todos os dias da minha vida, quando eu sentia isso, eu falava: Jesus, eu entrego toda a minha ansiedade aos seus pés, eu derramo toda a minha ansiedade aos seus pés, para que o Senhor tire ela, para que leve ela para longe de mim, para que acalme meu coração, sabe? Para que acalme minha alma, para que me tire todo esse sintoma, porque, gente, fácil é falar, difícil é sentir e passar por isso. E aí, hoje em dia eu sinto que é mais assim... por exemplo, tem que explicar com exemplos, porque você não vai entender, só vai entender aí quem passa por isso, eu já falei. Então hoje em dia a minha ansiedade ela é mais assim, se tem uma situação que eu me sinta acuada, aí ela desencadeia, sabe? Ou se eu vou sair, vou viajar para um lugar longe, tem que ir de carro, o pensamento da gente que tem ansiedade, ele vai muito além, sabe? E é só com coisas negativas. É só pensamento negativo. Se você vai viajar, você já começa: ai meu Deus, eu vou viajar. Você não pensa que vai ser legal, sabe? Você só fica assim: ai meu Deus, eu vou viajar, eu vou andar de carro. E se acontecer alguma coisa, se acontecer algum acidente, você pensa em tudo de ruim que pode acontecer. Mesmo não acontecendo nada.
E você vai naquela tensão. Depois, quando você tá lá na situação, você vê que nada aconteceu, que era só a sua cabeça, sua mente tentando te sabotar. Mas esse sentimento de que vai dar errado, de que alguma coisa vai acontecer, olha, é muito presente para quem tem ansiedade. E o pensamento de uma pessoa ansiosa é exatamente assim, ó, o telefone toca, alguém tá te ligando. Meu, você já pensa que aconteceu alguma coisa. Você já pensa que a pessoa, sei lá, que alguém morreu, que sofreu um acidente. Você só pensa isso. Se alguém me liga, que eu sei ali, mandou mensagem, tá tudo bem, mas se eu vejo a pessoa me ligando, a minha cabeça automaticamente, ela já pensa mil coisas, ela já pensa assim, aconteceu alguma coisa, aconteceu uma coisa ruim, e é só coisa ruim. Você não pensa, alguém tá me ligando pra falar uma coisa boa. Nunca. Você só pensa coisas negativas. Gente, como pode, né? A mente da gente é muito sabotadora, né? Ela mesma nos sabota. Mas hoje em dia eu tô muito mais controlada, graças a Deus, sabe? Já não sinto mais tanto isso, mas tiveram dias muito, mas muito difíceis mesmo. Uma dica que eu dou, que eu tenho feito bastante e tem adiantado pra mim, pelo menos. Tenho assistido muito vídeos de autoajuda, autoconhecimento, como esse papo aqui que a gente tá tendo, sabe? Pessoas que passam por isso, pra ver as experiências das pessoas também. De autodesenvolvimento, autoestima, tudo isso ajuda muito, né? Se apega aí em quem você tem fé. Eu me apego muito em Deus, vocês sabem aqui o tamanho da minha fé. Mas se apega em alguma coisa, porque a gente precisa se apegar em alguma coisa para poder lidar com isso. E quando a gente fala pra alguém, as pessoas não entendem. Gente, ninguém vai entender, ninguém vai entender. Tem dia que são muito difíceis, tem dia que, assim, a minha ansiedade é como se ela tirasse a minha alma, sabe? Tem dias que você tá totalmente esgotada, que você se sente até assim, ó, murcha. Às vezes eu sinto até que ela tá... Várias vezes já senti isso, que ela tá me levando até pra uma depressão. Mas aí logo você, preciso voltar. Não vai me pegar de jeito. Dessa vez você não vai. Então, assim, tem dias que são muito difíceis, muito difíceis. E você quer dormir, você não consegue, o coração não para, e a sua mente não para, e você fica pensando o tempo todo, mesmo sem querer, em coisas que só a sua mente tá fantasiando. Às vezes aquilo ali nem vai se tornar real, nem tá acontecendo, mas a sua mente já tá grandão, sabe? Mas uma dica é essa, de procurar ajuda aí sozinho, se você não tem a chance de fazer terapia. Eu fiz algumas vezes lá atrás, quando eu comecei a sentir isso. Hoje em dia eu não faço mais, mas a minha ajuda tem sido isso, sabe? Entregar pra Deus, entrega aí pra quem você confia, em quem você tem fé. Busca ajuda, sabe? Hoje em dia a internet, ela nos possibilita a procurar ajuda, assim, né? Ela tem esse ponto positivo pra que a gente troque experiência com outras pessoas e fale, olha, não sou só eu, tem outras pessoas que também se sentem assim, que quando você começa a sentir isso, você acha que é só você, que você, ó, tá ficando louca, que é só você que sente aquilo. E é legal trocar experiências, saber que isso acontece. Legal não, né? Não é legal saber que acontece com outras pessoas, mas legal poder trocar essa experiência para que a gente se ajude. E por experiência própria eu falo, a gente tem ansiedade, sente, mas não se permita ficar ali por muito tempo, sabe? Porque tem horas que a gente realmente se entrega, e tem horas que você tá ali, né? Mas não se entregue, por mais difícil que seja. Como eu falei, fazem anos que passo por isso, mas um dia tá ruim, no outro tem que tá bom, sabe? Eu não me permito ficar ali pra sempre, no fundo. Então, por mais que tem dias que sejam difíceis, tenta se reerguer, tenta se reanimar, porque a gente não pode ser só isso, a gente não pode deixar que ela tome conta da gente, por mais que às vezes seja meio que incontrolável, sabe? A gente precisa tentar voltar pro topo. Falar pode parecer fácil, né? Eu sempre falo isso aqui, mas não deixa que ela te tome por completo. Faça o possível para se reerguer. E são casos e casos também, né? Tem pessoas que realmente precisam de medicação controlada, que a ansiedade é muito mais alta e tentar sozinho às vezes não dá. Mas o que eu tô querendo compartilhar aqui com vocês é o que eu tenho feito, sabe?
por mais que não seja tão fácil assim, o que eu tenho feito para tentar melhorar. Ainda tem dias que eu passo por situações complicadas, sabe? Comigo mesma. E que não adianta você falar, porque às vezes você fala, mas as pessoas realmente não entendem. E realmente é excesso de futuro, né? Porque a gente imagina que vai acontecer uma coisa que a gente nem sabe o que, uma coisa que nem aconteceu, e você tá lá pensando, e se, e se, e se. E aí você acaba entrando nessa neura. Se você passa por isso, você vai saber entender as pessoas, né? Vai se identificar, mas se você não passa, tenta entender também. Por mais difícil que seja, não pensa que é frescura, não julgue sem saber, porque você só vai entender o dia que você sentir. Eu espero do fundo do meu coração que você não sinta. Foi um vídeo curto, mas para você saber que você não tá só nessa situação, que tem outras pessoas que também passam por isso e que a gente só não pode se permitir ficar para sempre com essa sensação, né? A gente sente, mas tem que se colocar para cima, tem que sair do fundo do poço. E é isso, eu quis compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sinto, um pouquinho do que eu tenho feito para tentar me ajudar. Espero que sirva para você também. Um beijo e até o próximo vídeo.